Nesta aula, nós vamos aprender a criar um efeito do elemento chuva. Então, inicialmente, eu já selecionei uma imagem de um homem, evidentemente molhado, e isso faz com que o nosso efeito final fique mais real, porque uma chuva, no caso, estaria molhando ele e ele já estaria molhado. Então, é um ponto, um detalhe que nós temos que cuidar quando formos fazer esse estilo de manipulação, ok? O nosso tamanho da tela aqui está em 1024 por 768. Você pode criar aí no seu e acompanhar do mesmo tamanho e da mesma proporção para que você possa acompanhar exatamente como é esta nossa aula. Primeiramente, aqui no background vamos transformar em preto. Então aqui, ó, as cores de background e foreground nós vamos apertar D e vai ficar preto e branco, que é as cores padrões. Seguramos Alt e Backspace e ele pinta o fundo de preto, que é a cor que está aqui no momento. Ctrl Backspace, ele pega a cor do background, Alt Backspace do foreground. Ok? Beleza. Agora que criamos o fundo preto, vamos criar um gradiente por trás dele, como se fosse uma espécie de luz. Então, primeiramente, vamos pegar aqui uma elipse. Vamos criar esta elipse. Ok? Vamos pintar esta elipse da cor branca. Vamos afastar um pouquinho aqui. Com Ctrl T, cria a seleção e vamos abaixar aqui para que possamos criar o efeito que nós desejamos. Vamos transformar essa elipse em Smart Object. Então, botão direito, vai aparecer esta aba e clica em Smart Object. Ele vai transformar, aparece um íconezinho aqui do lado. Agora nós vamos criar um efeito e aplicar um filtro, certo? Então aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, nós podemos já aumentar aqui o efeito, pode colocar até mesmo 250, dá um OK. E agora com a elipse, você pode diminuir essa elipse para que fique um efeito aí menor. Ok? Pode diminuir o Gaussian, colocar apenas, vamos ver como fica, um 150, talvez um 180, mesmo um 200, fica legal. Ok? Aí está já o nosso gradiente. Depois você pode ver que tem várias steps aqui, que são linhas que cortam o nosso gradiente, impedindo que ele fique um gradiente que flua legal. Você pode ver que são várias linhas, são steps, isso se chama steps, e depois nós vamos corrigir esse detalhe. Ok, agora vamos criar uma chuva de fundo. Vamos colocar aqui antes luz fundo, criar um novo layer. Vamos agora criar a chuva de fundo, vamos nomear aqui chuva de segundo plano. Então essa chuva de segundo plano é a chuva que vai por trás do nosso personagem. E depois nós vamos criar, mais à frente, nesta aula, uma chuva de primeiro plano, para dar uma sensação de profundidade da chuva, ok? Então vamos pintar aqui Alt Backspace, pintamos o fundo, né, a layer da chuva de segundo plano de preto, e clicamos em Filter, Noise, Add Noise. Podemos aqui clicar em Monochromatic, aumentamos o Noise.
aqui um 25 ou até mesmo 27. Talvez já vai atender nossas necessidades. Vamos dar um OK. Filter, Blur, Motion Blur. Motion Blur você pode ver que ele vai esticar. Ó. Vamos colocar aqui 0. Aqui ele pede 1, então você vai ver que ele vai formar os pontinhos. E conforme você aumenta aqui, ele vai esticando esses pontinhos e formando já um efeito estilo de uma chuva. Então vamos aí colocar talvez um 20 já esteja bom. Vamos colocar aqui menos 75 graus e vamos dar um OK. Dando OK, você vai ver que ele vai ficar uma chuva muito grossa. Então, antes de qualquer coisa, vamos aplicar aqui um Blend Screen, minimizar aqui, Screen não, desculpe, Color Dodge. E nesse Color Dodge, nós vamos aqui em Image Adjustments, Brilho e Contraste. Aumenta o contraste, diminui o brilho. Você pode ver que ele vai formando gotas atrás do nosso personagem. Ok? Depois nós podemos ver mais detalhes, né, desta parte. Podemos dar um OK. E já vai ficar algumas gotas atrás do nosso personagem. Ok? Agora nós vamos criar aqui uma sombra total. Vamos deixar o nosso personagem mais escuro. Então vamos criar aqui uma camada de levels. E aqui em Output Levels, tem aqui a seta da esquerda, que é clareia, se você mexer ela. E a da direita, ela escurece. Ok? Então nós vamos aqui diminuir. Deixar aqui. Aqui, ok. Agora com o botão direito em cima da camada Levels, vamos aqui em Create Clipping Mask. E ele vai aplicar somente no personagem. Ó. Ele aplica somente no personagem. Então nós já damos aí um efeito como se tivesse já um ambiente um pouco mais escuro para o nosso personagem, ok? Agora nós vamos aplicar sombras locais no nosso personagem, ok? Ó, nós vamos complementar algumas sombras que o nosso personagem já tem e reforçá-las. Então vamos criar aqui Curves. Aqui em Blends vamos colocar Multiply. E ele vai escurecer completamente. Clicando aqui na máscara do nosso Curves, você aperta Ctrl mais I e ele vai inverter e transformar a máscara em preto. Isso vai fazer com que ele não aplique a sombra ou um preto em cima da imagem inteira. Ele vai fazer que não aplique. Por quê? Por causa que a máscara está escondendo tudo. Agora nós vamos pegar o brush branco. Vamos diminuir o nosso brush aqui. Botão direito. Diminuímos aqui, ok. E agora, aqui com o botão direito também, vamos fazer Create Clipping Mask, para que o efeito fique só em cima do nosso personagem. Então, eu vou tirar aqui, ó. Primeiramente, vou colocar Release Clipping Mask para tirar e não ficar só em cima do nosso personagem. Ó. Vou criar a sombra. Estou criando a sombra aqui.
Ok. Você pode ver. Já estou criando a sombra. Eu posso inverter as cores, deixar preto e tirar a sombra também, onde eu não quero que tenha. Beleza? E agora aqui com Create Clipping Mask, você vai ver que ele vai aplicar a sombra. Como essa sombra está muito forte, nós podemos diminuir aqui em opacidade. Você vai ver, ó, 54% já fica bem legal. Talvez pode diminuir até um pouquinho mais, para uns 45% ou até 40%. E você vai ver que o antes e o depois ele já dá um contraste bem legal na parte escura. Isso fazendo grosseiramente. Você pode aplicar em detalhes a mais, né? Sombras a mais, por exemplo, aqui, ó. Você pode aplicar sombras, ó. Sempre o branco. Para pintar máscara preta, você tem que pintar com branco, ó. E para tirar, você pinta com o preto. Então pode ver, ó, que dá um contraste já bem maior e dá uma profundidade no nosso personagem já legal. Beleza, o próximo passo nós vamos fazer a chuva de primeiro plano. Então vamos criar aqui um novo layer, pintar este layer de preto, Alt Backspace, porque o nosso foreground está preto. E agora nós vamos aqui em Filter, Render, Fibers. Vamos colocar o Strength no máximo, 64. E aqui nós podemos deixar aqui na média de 14 mesmo. Já vai ficar bem legal. Damos OK. Ele vai criar todas as fibras, uma espécie de fibra, né? Aqui. E agora, vamos aqui afastar um pouquinho. Com Ctrl T, nós vamos aqui na rotação e vamos colocar menos 75. Opa, desculpa. Deu errado aqui a rotação. Mas nós podemos acompanhar a chuva que já está por trás. Nós temos que manter a mesma direção. Ou seja, vamos rotacionar aqui pelo mouse. Aqui, ó. Chegamos aqui. Que talvez no 15 fica ideal. Porque esse aqui está com os graus invertidos ao que nós fazemos antes, né? Então aqui, ó, 15 graus, que corresponde aí praticamente a mesma coisa que o outro. Agora aqui vamos posicionar, centralizar e pode ver que vai sobrar uns espaços com Alt Shift. Você vai aumentar essas fibras proporcionalmente, ok? Agora você pode dar um Enter e ele já vai focalizar. Vamos jogar o mesmo efeito anterior, Color Dodge. Você vai ver que ele vai ficar um efeito também muito forte, muito exagerado. E nós vamos medir da mesma maneira que nós medimos antes. Adjustments, brilho e contraste. Lembrando sempre que precisa estar selecionado o Use Gaze. Vamos aumentar aqui e vamos diminuir o brilho. 80, a gente pode deixar 80 também. Pode deixar até um pouquinho mais. Não, foi demais agora. Aí, o 85 tá legal. Aqui, 75 fica legal também. Dá um OK. E aí nós já percebemos que tá uma espécie de efeito de chuva pela frente. Ainda não tá bom? Tudo bem. Vamos aqui em Filter, Blur, Motion. E vamos dar um efeito aí um pouquinho ainda mais real. Dá um OK. Tira um pouco a opacidade. Deixa aí uns
50% talvez, conforme o que você também aí determinar e achar mais conveniente para sua criação, ok? Agora nós podemos diminuir um pouquinho a nossa chuva aqui, ok? Vamos posicionar para não ficar nenhum espaço perdido. Então, Enter. Podemos novamente aqui em brilho e contraste dar mais uma ajustada aqui para diminuir um pouco das gotas. Menos 80, 30, 20. Ok. Menos 60, um zero. Você pode ajustar da maneira que você achar mais adequada. Ok? Fizemos a chuva de primeiro plano agora. Então, agora nós vamos tirar um pouco a saturação geral da imagem. Então, vamos criar aqui Hue Saturation. Vamos aqui diminuir a saturação. Menos 30. Pode ver a diferença já. Tirou um pouquinho a saturação. Principalmente você vai perceber mais aqui no homem. No resto, ele já está bem preto e branco, então ele não vai fazer tanta diferença. Ele vai apenas misturar um pouquinho o nosso personagem com o fundo. Ok? Nós vamos fazer ainda algumas camadas a mais também, para que a gente possa fazer essa mistura completa. A próxima camada, nós vamos aqui criar uma nova camada, dar 2 cliques aqui na cor, e aqui em ciano, em semic, nós vamos colocar 100% e o resto tudo zero, e vamos dar OK. Vamos pintar com Alt Backspace a camada inteira. E agora, nessa camada, nós vamos jogar Overlay. Blend Overlay, 15%. Ok? Duplica. Em vez de Overlay, você coloca Color e deixa os mesmos 15%, as duas camadas aqui. Vamos renomear algumas camadas aqui para nós nos identificarmos. Chuva, primeiro plano, sombra, homem, e este aqui que é a sombra geral do homem também. Luz geral homem. Sempre manter a organização dos layers. Isso aqui é de saturação. Aqui é um filtro ciano, overlay 15%. Aqui é um filtro ciano, color 15%. Ok? Agora nós vamos criar as luzes em cima do nosso personagem. E logo após nós vamos criar os respingos em cima do nosso personagem. Como nós fazemos isso? Primeiramente, aqui em cima do nosso personagem mesmo, vamos criar uma nova layer. E aqui nós vamos colocar luzes homem. Ok? Vamos criar um Clipping Mask, que vai ficar apenas o efeito em cima do homem. Vamos pegar o brush, pegar a cor branca, com o botão direito, Hardness tem que estar em 0. Vamos aumentar aqui um pouquinho, 60%. E você agora vai passar aproximado dos ombros dele. Ok? Olha, vai criar uma espécie de luz. Você não vai passar totalmente em cima do ombro, mas próximo ao ombro. Clicar um pouquinho aqui em cima das orelhas e em cima da cabeça aqui. Também criar essa
penumbra de luz, né? Que vai servir para nós fazermos os respingos ali também. Então vamos criar aqui essas luzes, ó, o antes e o depois. Se você quiser aplicar essa sombra, essa penumbra em outros lugares, você pode aplicar também tranquilamente, conforme a tua necessidade. E por último, vamos criar os respingos. Então, os respingos, nós vamos criar uma nova layer. Vamos pegar o brush mesmo. Podemos deixar esse aqui porque nós vamos configurar esse brush. Ok? E nós vamos agora fazer algumas configurações a mais. Aqui você pode ver que tem a aba de configuração do brush. E aqui desse lado tem esse íconezinho aqui, que é um painel de brush. Então você vai clicar e vai aparecer esse painel. Aqui tem todos os brushes padrões, mas aqui para baixo tem algumas configurações que nós iremos fazer. Primeiro vamos aqui em Scattering. Scattering ele vai fazer alguns efeitos bem interessantes no brush. Então aqui vamos ver. Vamos zerar para que você possa entender melhor. Aqui em Scatter, você pode ver que quando eu começo a aumentar a porcentagem, ó, ele começa a separar e fazer várias bolinhas separadas. Ó. É um efeito bem interessante. Ó. Então nós vamos aqui colocar um pouquinho separado. Deixar aí uns 33%, talvez 60%. Aqui em Brush Type, nós vamos diminuir o diâmetro. Deixar aqui uns 15%. Aqui em Roundness, vamos colocar aqui uns 20%. E aqui no ângulo, 90%. Então você vai ver ó, que ele vai fazer várias pontinhas para cima. Talvez dá para a gente deixar até menos aqui em Roundness. Deixar 10%, 5%, ok, 5%. Aqui em Hardness é a dureza, nós vamos deixar bem suave. E Spacing é o espaço ó, de um para o outro. Vamos deixar em uns 350. Aqui em Hardness nós vamos deixar em 0, porque a gente não quer que ele fique nem um pouco duro. Por quê? Porque quando a gente deixa em Hardness 0, ele vai deixar um pouco desfocado, como fosse um movimento, um motion blur que a gente fez nas gotas antes. Como nós vamos simular respingos de gotas, nós precisamos dessa velocidade que ele nos permite aqui. Ok? Voltando a Scattering, aqui você vai poder ver que aqui nós podemos multiplicar o número. E aqui nós vamos aqui alterar a proporção dele, né? Nós vamos desigualar. Então aqui em Shape Dynamics, que é o mais interessante, aqui em Angle Jitter, nós vamos aumentar um pouquinho e ele vai tirar um pouquinho, ó, ele vai mover os ângulos um pouquinho para cada lado, ó, para vários lados diferentes. Então a gente aumenta aqui um pouquinho, deixa aqui perto de 7%, vai ficar bem legal já. Aqui ó, ele vai distorcer e esses outros comandos no momento agora nós não vamos precisar, porque não vai ser necessário neste tutorial, mas vocês podem aí mexer e já se adiantar em alguma coisa que nós podemos aprender em aulas futuras. Mas tudo isso aqui é configurações do brush que ajudam muitíssimamente, ok? Então aqui vamos fechar essa janela e agora nesse novo layer vamos aqui renomear, colocar respingos e vamos criar alguns respingos em cima da cabeça e em cima dos ombros, que é onde a chuva pega com maior intensidade. Então vamos aqui criar alguns respingos. Se você achar que ele está muito junto, muito grudado, que eu também estou achando, nós podemos aqui pegar a distância,
o espaço, aumentar um pouco mais o espaço. Deixar em 550. Vamos fazer um teste. Se achar ainda que está muito, dá para afastar um pouco mais. Vamos deixar 800 então. E vamos fazer um teste. Tá aqui na cabeça um pouquinho. Eu faço uns respingos um pouco mais atrás, venho com o brush um pouquinho mais para frente e faço um pouquinho mais para frente os brushes para dar um pouquinho de profundidade também nesses respingos, ó, ok? Agora que nós criamos os respingos, vamos fazer o seguinte: vamos diminuir a opacidade. Ó, 50%. Tá legal já. Não, um pouquinho menos ainda, dá pra gente deixar 35 talvez até 30%. Se você achar que tem algum respingo sobrando, você pega a borracha e pode apagar para consertar. Deixar a opacidade aqui em 100 para apagar, ok? E aí está já o nosso efeito. Ó, vou colocar aqui, diminuir um pouquinho aqui a opacidade, para dar um efeito mais suave. E tá aí o nosso efeito de chuva. De um fundo preto com um homem, nós criamos aí um efeito de chuva bem convincente. E aí vai de você configurar da melhor maneira possível para conseguir o melhor resultado conforme a tua necessidade aí, conforme a chuva, conforme o teu querer, né? Se você quiser uma chuva mais intensa, uma chuva mais fraca, aí vai de você configurar os efeitos aí, os filtros que a gente trabalhou e criar esse efeito de chuva bem legal, beleza? Um abração, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, estamos no fórum, MSN, e qualquer suporte que vocês precisarem é só chamar. Um abração, até mais.